Olá a todos, quem está falando é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito das proporções e das porcentagens. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: resolver problemas envolvendo o conceito de proporção. Dividir um número em partes diretamente proporcionais. Dividir um número em partes inversamente proporcionais. E calcular a porcentagem de um número. Vamos ver o que é a razão, dado dois números reais A e B, com A diferente de B, definimos razão entre A e B, o quociente A sobre B, que é igual a um valor K constante. A razão, então, é sinônimo, de fração ou de divisão. Exemplo: qual a razão entre os números menos 15 e 1/3? Basta a gente pegar o menos 15 e dividir pelo 1/3. Então, menos 15 dividido por 1/3, a gente mantém o menos 15. Como é divisão de frações, a gente inverte a segunda fração, que é 1/3. Então, vai ficar menos 15 vezes 3 sobre 1. Que é o inverso de 1/3, é 3. Então, menos 15 vezes 3 igual a menos 45. Proporções é a igualdade entre duas razões. Dados quatro números A, B, C, D, nesta ordem, com o B e o D não pode ser zero, porque eles vão ser denominadores, tá? Eles formam uma proporção CA sobre B é igual a C sobre D, que é igual a K. Então, reparem que o B e o D não podem ser zero, porque são os denominadores das frações. Propriedade fundamental da proporção: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, os extremos é o A e o D. E os meios é quem está no meio, o B e o C. Então, A vezes D é igual a B vezes C. É multiplicar em cruz. Divisão diretamente proporcional, situação 1, dividir R$56.000 em partes diretamente proporcionais aos números 1, 2 e 5. Então, nós vamos dividir isso em três partes. A primeira parte, eu estou chamando de x, vai ficar com um determinado valor. Então, eu pus um k. A segunda parte, que é o y, vai ficar com dois valores do total. Então, 2k. E a terceira parte, que é o z, vai ficar com uma proporção de 5, então 5k. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o valor do k. Então, lembrando que a soma dos três tem que dar os 56.000. Vamos dividir em três partes, e a soma das três partes tem que dar 56.000. Ok? O x vai ficar com uma parte, o y com duas partes e o z com 5 partes. Então, nós substituímos por 1k, 2k e 5k. Resolvendo a equação, 8k igual a 56.000, divide por 8, 56.000 divide por 8, k igual a 7.000. Então, ficou assim, o x, que é uma parte, é 1 vezes 7.000. Então, que dá o próprio 7.000. O y, que são duas partes, 2 vezes 7.000, 14.000. E o z, que são 5 partes, 5 vezes 7.000, 35.000. Está feito a nossa divisão proporcional. Divisão diretamente proporcional, exemplo 2, vamos dividir agora 37.000 em partes diretamente proporcionais, agora são frações, 1/2, 1/3 e 2/5. O procedimento é o mesmo, a única coisa é que nós vamos trabalhar com frações, tá? Então, vamos dividir em três partes. A primeira parte é o meu x, que é meio k. A segunda parte é o meu y, que é 1/3 do k. E a terceira parte é o meu z, que é 2/5 do k. Lembrando que a soma dos três, x mais y mais z, tem que dar os R$370. Então, a gente substitui o x, o y e o z por meio k, 1/3 de k e 2/5 de k.
Vamos fazer o MMC de 2, 3 e 5, vai ser 30, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Vai resultar então em 15K, 10K e 12K. E 30 vezes 370 ficou 11.100. Agora a gente cancela os denominadores, que são os 30, né? E vamos somar 15K mais 10K mais 12K, que deu 37K. E dividimos 11.100 por 37, o K vale 300. Uma vez descoberto o valor do K, calculo o X, que é metade de 300, 150. O Y é 1/3 de 300, R$100. E o Z é 2/5 de 300, R$120. Divisão inversamente proporcional. Situação 3, vamos dividir o número 44 em partes inversamente proporcionais aos números 1, 2 e 3. Então, nós vamos estar dividindo em 3 partes, tá? Resolução, a primeira parte, que é o x, o inverso de 1 é o próprio 1. Então, eu coloquei 1 sobre 1, mas representa 1K. O inverso de 2 é a fração 1/2. Então, a segunda parte, y, é 1/2 de K. E a terceira parte, que é o z, é 1/3 de K, porque 1/3 é o inverso de 3. Né? Então, vocês vão ver que vai ficar bem parecido com a resolução da situação 2, tá? Mas agora as partes são inversamente proporcionais. Somando os 3, né, eu tenho que ter 44, substituindo o x, o y e o z por 1K, meio K e 1/3 de K. Né? Agora eu faço o MMC de 2 e 3, que é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ficou 6K mais 3K mais 2K, e 6 vezes 44, 264. Cancela agora os denominadores, soma 6K mais 3K com 2K, deu 11K, e agora vamos dividir 264 por 11, isso vai dar 24. Calculou o valor do K, vamos calcular agora o valor do X. Primeira parte, então, é 1K. 1 vezes 24, 24. O Y é meio K. Então, a metade de 24 é 12. E o Z é 1/3 de K, ou seja, 1/3 de 24, 8. Reparem que 24 mais 12 mais 8 vai dar os 44, né? Que nós dividimos o 44 em 3 partes. Vamos ver agora um pouquinho de porcentagem. A porcentagem é uma fração que indica uma parte de 100, em relação a 100. Alguns exemplos, né? 45%, 45 sobre 100, 45 centésimos, tá? 0,45. 3% é 3 centésimos, 0,03. 30%, 30 centésimos, 0,30 ou apenas 0,3. 0,5%, você pega meio, divide por 100, a mesma coisa que 5 dividido por 1000. Então, é 5 milésimos. E 1,5% é 1,5 sobre 100, é 15 milésimos. Né? 15 sobre 1000, 15 milésimos. Vamos ao primeiro exemplo, vamos calcular 1,4% de 350. Então, a primeira coisa, vamos ver o que é 1,4% em decimal, né? 1,4%, 1,4 centésimos, que é 14 milésimos, 0,014. Achou a parte decimal, então agora a gente multiplica 350 vezes 0,014, que deu 4,90. Né? Como é dinheiro, né? Então a resposta é R$ 4,90. Ainda falando mais um pouquinho de porcentagem, o exemplo 2, vamos determinar o percentual que 27 representa de 45. A gente vai agora calcular a porcentagem, né? 27 representa quantos por cento de 45? Então, a gente vai pegar o 27, dividir por 45 e multiplicar por 100 para virar porcentagem. A divisão de 27 por 45 é 0,6. Vezes 100, 60%.
Então, 27 representa 60% de 45. Pessoal, chegamos ao final da aula. Vimos as proporções e o cálculo da porcentagem. Procurem fazer os exercícios propostos, procurem esclarecer as suas dúvidas, né? E uma boa semana para todos vocês. Até breve!